teve uma questão grave na arquibancada, né? Assim, quando você pegou, a arquibancada tava... Conta pra gente como é que tava essa arquibancada quando você chegou, o que foi feito, as dificuldades desse processo e principalmente como você entregou. E foi a primeira minha reunião, foi o meu batismo lá. Eu já levei um problema desse tamanho, colocando na mesa para todos os vice-presidentes e o próprio presidente Salgado, dos riscos que nós tínhamos em relação à questão de estrutura do estádio, né? A área VIP e arquibancada naquela parte de visitante, havia um risco considerável ali de até, por que não dizer, de desmoronamento. Risco estrutural, então. Risco estrutural. Você via ali as vigas, né, expulsando concreto, as vigas enferrujadas, eram necessárias algumas intervenções importantes, como acabaram sendo feitas, né? E você via, por exemplo, a Marquise de São Januário, a Marquise da Social, praticamente esfarelando nas pontas, né? Além de muitos pontos ali de infiltração. Você tinha também, até dava para ver algumas vigas ali já aparecendo, né? Então isso foi uma coisa que me assustou muito. Eu conversei bastante com o Salgado à época, que a gente precisava fazer uma intervenção urgente ali. E vocês devem lembrar que a área VIP, por exemplo, foi a última área a ser liberada. A área VIP, os jogos em São Januário, depois de ter sido liberado público para tudo, a área VIP ficava vazia com andaimes. Porque o Vasco não terminou, porque não tinha dinheiro para terminar a obra e ela teve que ficar ancorada, né? Ou apoiar, sustentada aquela parte da Marquise ali por andaimes. A gente pagava um aluguel do andaime e não tinha dinheiro para pagar a reforma em si. Exatamente. A reforma estrutural em si. Exatamente. A intervenção. Os andaimes escoravam para aquilo. Exatamente. A mesma coisa aconteceu, só que aí foi uma coisa que a gente tratou logo, que foi a área de visitante, né? Perto lá do campo anexo, que também ficou escorada com andaimes durante algum tempo e depois a gente foi fazendo o tratamento, né? Mas infelizmente nós não conseguimos concluir nem a primeira etapa completa, como eu falei, aí tá o caso da área VIP, né? Tem muitos jogos do Vasco que eu recebia muita pressão das pessoas, de outros vice-presidentes, do próprio financeiro, que dizia, precisamos arrecadar, precisamos vender os ingressos da área VIP, mas e aí? Quem vai assumir a responsabilidade? Então, assim, nós fizemos, mas acho que foi importante, né? Nós conseguimos fazer com um recurso direcionado de um patrocínio na época, que foi o patrocínio da Ambev. Isso foi direcionado, então a partir desse recurso foi direcionada uma verba separada e a gente teve que priorizar algumas ações com relevância e a gente começou a fazer isso. E foi o momento que a gente teve guindaste em São Januário, muita gente pintando. Poxa, nós deixamos a Marquise das Sociais, ficaram lindas, né? Ficou lindo, né? Ficou pintado, ficou bonito, um trabalho muito bacana, o trabalho foi muito bem feito em termos de qualidade, só que para nossa triste surpresa, no meio do caminho, aquela verba não mais estava separada para a continuidade das obras, a gente não conseguiu concluir nem aquilo que foi definido. Peraí, vamos entender isso aí. Quando você propôs a reforma, mostrou a importância da reforma, ela foi aceita. Foi empenhada uma verba. Começou a reforma, em determinado momento cortaram a verba? Exatamente isso, e fizeram isso com requinte de crueldade. Porque cortaram a verba sem avisar o vice-presidente de patrimônio, sem avisar aos profissionais que estavam trabalhando nessas intervenções, nessas áreas, e fizeram isso inclusive sem avisar os fornecedores. Os fornecedores continuaram trabalhando. Num dado momento eu começo a receber reclamações, ligações e questionamentos dos funcionários. E aí eu descobri que o recurso tinha sido utilizado para outras demandas, porque havia uma outra necessidade que apareceu, enfim. Mas sequer nós fomos avisados para, minimamente, para a gente poder ou paralisar a obra ou redimensionar a obra.
assim, desculpa, eu preciso perguntar. Foi cortada por quem? Me explica isso. Pelo pedido de desculpas que veio do próprio vice-presidente de finanças, pelo Adriano, à época, deve ter tido o aval dele. O financeiro controlava todas as ações e o direcionamento do clube. Segundo eles diziam, num comitê que tinha a participação do próprio Salgado, que diariamente ou semanalmente eles tinham lá a definição de prioridade. Que, aliás, era uma coisa que nós reclamávamos, que entendo eu que a definição dessas prioridades ela deveria ser feita de uma maneira mais participativa, escutando as demandas de cada uma das áreas, né? E ali definindo prioridades a partir dali. Faz-se um comitê com a participação de todas as áreas, mas não era o que acontecia. Ninguém entende melhor de cada área quem está tocando a área. Do que a própria área. E aí, poxa, tudo bem, vamos lá, olha, o marketing precisa de verba para isso, vamos junto. Enfim, é uma questão de prioridade e de compromisso com aquilo que é a história ou a marca Vasco da Gama, né? Eu tive outras situações que eu vi claramente o Salgado, inclusive, mandar fazer algo e era descumprido pelo CEO. Eu vi situações em que, inclusive, o Salgado falou para mim, Fabinho, amanhã vai pagar. E no dia seguinte eu ligava para ele, presidente, não foi pago. E ele, duas ou três vezes, ele chamou o CEO, eu não falei para você pagar? Por que você não pagou? E tal. Esse desconforto e eu ali, passando por esse destempero. O Luiz Melo, ele agia, acho que a revelia. Era uma definição... Você achava o dono do Vasco? Ele achava que era aquilo ali. Eu questionei. A primeira pessoa que eu fui para fazer o questionamento foi ele. Eu documentei, inclusive, isso através de e-mail, né? E a resposta dele para mim foi uma resposta muito bacana, tipo... Olha, eu tô aqui para trabalhar pro Vasco. Se tirar a verba da sua área, você reclama com o presidente, porque eu não tenho nada para te dar satisfação. Tipo, eu não trabalho para você. Foi nesse nível assim. Esse era não eram essas exatamente as palavras, mas era o tom a mensagem. De indiferença em relação ao estado grave da situação. E aí, nesse momento, caiu o reboco. Como é que é essa história? O reboco é o seguinte, nós tínhamos então uma recomendação, nós já tínhamos a aprovação do Salgado. E o Luiz Melo, na época, ficou aborrecido porque eu levei isso pro Luiz Melo e não levei para ele. Bom, então eu falei, tá bom, você quer fazer o quê? Você quer ir lá junto com o presidente? Nós vamos junto lá, você defende seu ponto, eu defendo o meu, não tem problema nenhum, vamos jogar, né? Tem uma questão para mim que é grave, óbvio, vidas. E o Salgado foi muito sensível nesse sentido e falou, não, vamos interditar. A nossa proposta foi, vamos interditar a área da social, né? As pessoas não poderiam mais passar ali beirando o campo por causa da ponta da marquise da social, então elas precisariam se deslocar por debaixo daquele túnel ali, o que não é nada confortável, mas era uma questão de vida, ou teriam que dar a volta, né? Subir ali a escada, passar por cima e tal. Enfim, trabalhoso. Ou também sair pela piscina, pela porta lá da piscina e ir até a rua, ir até o restaurante para eles poderem almoçar. O CEO, ele foi contrário a essa interdição, mesmo eu argumentando todos esses riscos. Ele entendia que aquilo ali poderia, né? Nós vivíamos... CEO flamenguista. CEO flamenguista. E aí, naquele momento, assim, a gente já vivia um momento tenso em relação a ataques, a questão política, de novo, assim... bem ácida, gerando mais problemas ou potencializando os problemas que a gente já tinha, né? Então, segundo ele falou, ele tinha algum receio de isso vai dar uma dimensão na mídia que nós estamos interditando porque tem risco de cair e tudo mais. Eu falei, problema vai ter na mídia se cair e matar alguém. Isso que para mim é problema. Eu não posso fingir que o problema não existe. Eu tenho que tratar o problema, apresentar uma solução, tratá-lo e dar satisfação na mídia que nós estamos fazendo isso por uma questão de segurança e respeito às vidas que estão lá, né? Então, aí tem essa história do reboco que, depois de algumas idas e vindas, ele não reconhecia e ele negligenciava a interdição daquela área ali, tanto que nós tínhamos uma verba de R$ 1.500, nós precisávamos de um recurso de R$ 1.500 para interditar a área. Técnica de segurança do trabalho falou, preciso fita zebrada, não sei o que, fecha aqui, lacre, não sei o que lá.
E nessa época o Luiz Melo falou para mim, eu não tenho esse dinheiro. R$ 1.500. R$ 1.500. Ele falou, não tenho esse dinheiro. Não dá para interditar, eu também não tenho esse dinheiro. Falei, tá bom, então nós, aquelas, né, os avisos, obra, não sei o que, nós fizemos isso na impressora, amarramos, eu tirei dinheiro do meu bolso para ajudar, fizemos no cordão, do jeito que dava, mas fizemos a interdição à força, praticamente. Depois de mais umas 2 reuniões com o Salgado, que ele ainda defendia que não era para fazer, ele efetivamente negligenciou isso, mas nós conseguimos. E nesse interim, teve esse evento do reboco, que lá atrás, onde tem as quadras externas, caiu ali. Também era uma área que estava muito crítica e que a gente fez um tratamento ali importante e essa foi uma das áreas que a gente conseguiu quase a totalidade, né? Mas estava caindo muito o reboco dali. Então, caiu um reboco lá. E um dia eu chego em São Januário e as pessoas estavam apavoradas. Falaram, pelo amor de Deus, a gente está com medo. Olha aqui, estão caindo reboco, estão caindo pedra, não sei o quê. E diante daquilo ali, da minha indignação, né, com aquele quadro, minha tristeza com aquele quadro e a minha indignação em relação à recusa pelo fechamento das áreas, eu peguei aquela pedra lá, aquele reboco, fui até o CEO, ele não estava, e eu simplesmente deixei em cima da mesa dele e fui embora. Acho que aquilo ali era a prova cabal, né, de que o risco estava muito grande. Ele me ligou, ainda tentou inverter, assim, tentou inverter um pouco a situação, né? O Adriano Mendes depois me mandou mensagem, né, dizendo, não, nós temos que ter união, nós já temos problema demais, e não sei o que lá, e assim, nós precisamos ter união, mas nós precisamos ter respeito à vida, nós precisamos ter prioridades, nós precisamos ter valores que precisam estar alinhados. Eu não abro mão de determinadas coisas, essa é uma delas. Eu respeito a vida, respeito às pessoas. Respeito a história do Vasco também, né? Você imagina que ia cair um reboco na cabeça, seja de um funcionário, seja de um atleta.